do Senhor Jesus Cristo, paz seja contigo. Abra sua Bíblia na segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Assim nos diz esta porção das Escrituras Sagradas. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que Deus nos abençoe. O título da meditação é Comunicação Eficiente entre as Gerações. Nós estamos celebrando hoje os 506 anos da Reforma Protestante, que é celebrada no dia 31 de outubro. E aí a gente fica pensando, né, o que tem a ver Reforma Protestante com comunicação eficiente entre as gerações? Nós vamos verificar daqui a pouquinho que tem absolutamente tudo a ver a Reforma Protestante e uma comunicação eficiente entre as gerações. Nós queremos agradecer a memória dos nossos irmãos e irmãs queridos que deram a vida pela Reforma Protestante, que foram queimados, que morreram, que foram perseguidos, para que nós estivéssemos hoje aqui cultuando e nos aproximando com liberdade das verdades bíblicas. Pessoas que sacrificaram não a si somente, mas suas próprias famílias. Aqui no Brasil, quando começaram a chegar os primeiros protestantes para evangelizar o Brasil, que muito covardemente foram registrados na história como invasores que estavam invadindo, e aí vamos ter algumas guerras, como a invasão dos holandeses, a invasão dos franceses, que não era invasão coisa nenhuma, eram os protestantes vindo evangelizar o povo brasileiro. E essas pessoas tiveram suas casas queimadas, tiveram familiares mortos, assassinados, perseguidos, e eles não arredaram o pé um único metro dos seus propósitos para que nós pudéssemos cultuar a Deus com liberdade e nos aproximando o máximo possível das verdades da Escritura. Portanto, a Reforma Protestante nos deixou legados extraordinários, não só de testemunhos de vida, mas de conceitos teológicos também. O pilar, ou os pilares de sustentação da Reforma Protestante são cinco pilares que são registrados pela história. Os 5 pilares da Reforma Protestante, os 5 princípios teológicos da Reforma Protestante do século XVI, acabaram resumindo as crenças desta teologia, deste movimento, e distinguem muito claramente o protestantismo do catolicismo romano, colocando um distanciamento significativo entre o ponto de vista religioso, doutrinário e teológico, entre esses dois grandes ramos do cristianismo, o protestantismo e o catolicismo. Eu vou repetir aqui rapidamente quais são os 5 pontos e depois quero me deter em apenas um deles. Então os irmãos e as irmãs não precisam ficar preocupados, não vou explicar cada um dos itens. Mas o primeiro é, por exemplo, o sola scriptura, ou somente a Escritura. Esse é um princípio reformado que mostra que a Bíblia é a única regra de fé e conduta e a sua autoridade está acima de tradições humanas e ensinamentos da Igreja. A Escritura, para o protestante, é regra única e suficiente de fé e prática. Também, sola fide, ou somente a fé, que vai nos mostrar que a justificação diante de Deus ocorre somente pela fé em Jesus Cristo. Nós não nos tornamos justificados por absolutamente nenhum outro meio, por nenhuma outra pessoa que não seja o senhorio de Jesus Cristo. E as boas obras, portanto, elas são frutos desta fé
mas elas não são responsáveis e não contribuem para a salvação. Portanto, as boas obras é consequência de uma vida que vive a fé, mas as boas obras não garantem e nem recomenda a salvação para absolutamente ninguém. A salvação é somente pela fé. O terceiro princípio, sola gratia, ou somente a graça, nos ensina que a salvação é um dom exclusivamente de Deus. É Deus quem oferece a salvação de graça para as pessoas, para os seres humanos. Ninguém pode oferecer a salvação para outra pessoa. Eu não posso salvar vocês. Compensação, vocês não podem me mandar para o inferno. A salvação é um dom da graça de Deus. E por que Ele quis salvar você? Porque Ele quis. Pronto. Essa é a explicação resumida deste ponto doutrinário. Não tem justificativa. Deus não quis nos salvar porque nós somos bonzinhos. Muito pelo contrário. O ser humano, ele é naturalmente mau. A Bíblia diz que o ser humano é mau desde a sua meninice. Então não é porque nós tenhamos qualquer mérito, porque nós sejamos bonzinhos, bonitinhos, ou tenhamos o sobrenome tal e tal, ou sejamos filho de quem quer que seja, absolutamente. E nenhum de nós podemos pagar o preço para sermos salvos. Não podemos comprar a nossa salvação, não podemos comprar um pedacinho de terra no céu, não há nenhum sacrifício que nós possamos fazer para merecer ou antecipar ou fazer valer a salvação. O quarto princípio, só Cristo, solos Christus. Esse princípio nos ensina que somente Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Quando o ser humano pecou, foi criado um abismo gigantesco entre Deus e nós. Não por Deus, por nós. Este abismo foi criado porque nós decidimos desobedecer a Deus. E por desobedecer a Deus, nós incorremos em pecado e permanente pecado. Ficou aqui um abismo sem ponte. Jesus vem e se transforma nesta ponte que volta a nos ligar, ou volta a nos religar com Deus. Daí a palavra religião. Religião significa religar. Jesus nos religa novamente com Deus, mas somente Jesus. Nenhum outro nome em toda a história da humanidade pode receber o título de mediador entre nós e Deus. Absolutamente ninguém. Nenhum anjo, nenhum ser espiritual, ninguém pode ou tem condições de nos tornar, de nos religar a Deus, a não ser Jesus Cristo. O último, só lhe deu glória, ou glória somente a Deus, nos mostra que toda a glória deve ser atribuída somente a Deus. Toda a ação, a adoração devem ser feitas com o propósito de glorificar a Deus e não aos homens. Isso também está na palavra de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, se você faz alguma coisa para homenagear ser humano, para agradar o ser humano e não a Deus, você está incorrendo sim em pecado. Todas as coisas que você faz na tua vida deve ter o princípio primordial de glorificar o nome de Deus. Esses princípios, eles reforçam a ênfase na autoridade da Bíblia, na graça de Deus como alicerce da salvação e na centralidade de Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas. Esses princípios surgiram em 1500, todos eles baseados nas Escrituras Sagradas. Em 1903, quando surge a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, em sua Constituição, no artigo 2º, está escrito assim: a Igreja, ou seja, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, tem como regra única e infalível de fé e prática as Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Então este é o princípio norteador que já está no 2º artigo da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, em seu estatuto, mostrando que as Escrituras deveriam, pelo menos, ser a única regra
de fé e prática para todos nós. Portanto, nós podemos afirmar com muita tranquilidade o que a Bíblia não é, o que você não encontrará na Bíblia, com o que ela não se preocupa. A Bíblia não é somente uma coleção de histórias. A Bíblia não é uma coleção de fábulas. A Bíblia não é uma coleção de mitos, uma coleção de fatos heróicos. Não, essa não é a preocupação da Bíblia. A Bíblia, ela não é somente um punhado, um ajuntamento de ideias simplesmente humanas a respeito de Deus. Ela não é um livro humano. E você não deve manusear a Bíblia como se fosse um livro humano. Embora, muitas e muitas vezes, nós leiamos a Bíblia como um livro simplesmente humano. Por meio do Espírito Santo, Deus revelou a sua pessoa e o seu plano para a salvação da humanidade. E algumas pessoas escreveram essas mensagens para o povo de Deus, conforme está em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 a 21. E aqui, neste ponto da minha reflexão, eu quero fazer uma transição, uma ponte para nos aproximar do tema que eu quero abordar. Hoje há quem diga, e nós ouvimos isso constantemente, de que a igreja precisa de uma nova reforma. Por que a reforma protestante aconteceu? Porque a igreja estava absurdamente afastada dos princípios das Escrituras, perigosamente afastada, envolvida com a corrupção, com o dinheiro, com desvios doutrinários, com os achos do ser humano, com a imposição e dominação de religiosos sobre as pessoas, o momento da humanidade em que a teologia se colocava como ciência master, ou ciência mater, a mãe de todas as ciências, e nenhuma ciência poderia ser confirmada se não tivesse o aval da teologia ou da igreja naquela época. Os reformadores perceberam então que era necessário que a igreja voltasse aos princípios, às raízes bíblicas, quando a palavra de Deus era toda a autoridade e não a opinião das pessoas. Hoje, 506 anos depois, algumas pessoas olham os escândalos religiosos que estão acontecendo, olham a deturpação da religião, dos ensinamentos, pessoas ensinando cada absurdo, a ponto de que muitos eventos religiosos viram cenas cômicas, hilárias, que nós compartilhamos para dar risada. Não há mais uma diferença. Se você tirar o som de alguns vídeos de manifestações religiosas, você não sabe mais se é uma experiência evangélica ou se é uma experiência do candomblé, da quimbanda, da umbanda, do espiritismo, de onde eu vim também. Não dá mais para saber. Então as pessoas dizem: a igreja precisa de uma nova reforma, ela precisa voltar às origens bíblicas. Mas eu pergunto, e você deveria pensar sobre isso honestamente: é a igreja que precisa voltar às origens? É a igreja que precisa de uma reforma? É a igreja que precisa voltar às suas raízes bíblicas? Toda a Escritura, conforme nós lemos agora, ela é palavra de Deus. E a palavra de Deus é útil para todos os problemas do coração humano. Não existe um problema que esteja aí no teu coraçãozinho, nenhum único problema. Não existe uma única inquietação que esteja aí no seu coraçãozinho, nenhuma, que a Bíblia não responda com segurança, que a Bíblia não oriente com segurança, para que você possa ter uma qualidade de vida conforme aquela prometida por Jesus. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, se toda a palavra de Deus é útil, nós poderíamos verificar se é a igreja que precisa ser reformada ou será a família que deve retornar às origens bíblicas. Alguém pode sustentar e dizer: não, não são as famílias, é a igreja que tem que retornar
as origens bíblicas. Mas ora, meus queridos, não somos nós, as famílias, que compomos as igrejas? Nós não passamos muito mais tempo enquanto família, célula, organização, muito mais tempo do que como igreja? Ontem no conselho, na reunião do conselho, estávamos preocupados com a duração do culto do dia 24 e do dia 31 de dezembro. Mas nós nos preocupamos quanto tempo vamos passar em família? Se nós ficarmos 1 hora aqui na igreja, quanto tempo nós passaremos em família? Todo o resto do dia e todo o resto da semana. Logo, toda a Escritura que é palavra de Deus, que é útil para a educação, a correção, a exortação, ela é útil para toda a família. Timóteo, para quem Paulo escreveu as 2 epístolas, 1 e 2 Timóteo, nós lemos 2 versículos da 2ª epístola a Timóteo. Timóteo foi um dos primeiros da 2ª geração de cristãos da época do Novo Testamento. Timóteo se tornou um cristão, não foi como resultado de um pregador extraordinário, que fez um sermão arrebatador e que fez um apelo e dali a pouco levanta Timóteo, vai lá à frente e aceita Jesus como Salvador. Não! Timóteo, para quem Paulo escreve, que já era um jovem líder da sua comunidade, foi evangelizado pela sua mãe. A sua mãe evangelizou Timóteo. E a mãe de Timóteo, por sua vez, foi evangelizada pela mãe dela. Então Timóteo foi evangelizado pela vovó, pela mamãe, que alcançou o coração da criança Timóteo, que foi crescendo e se tornou no jovem pastor Timóteo, que mereceu do grande apóstolo Paulo 2 epístolas, 2 cartas, para orientar aquele moço num pastorado profícuo, como de fato ele teve. Isso me faz pensar na questão do relacionamento entre as gerações. Eu já ouvi um punhado de vezes que as gerações não conseguem se comunicar. Já ouviram isso? Que existe uma diferença de linguagem, que os avós não conseguem conversar com os pais não conseguem conversar com os filhos. Será esta uma verdade? E o que se pensa a esse respeito é que deveria haver signos ou fórmulas de linguagem adequada para que a geração mais velha se fizesse entender pela geração mais jovem. Mas será que esta é a questão? Será que os pais, para se comunicar com os filhos, precisam aprender a falar gíria? É isso? As gírias da moda que os jovens estão usando? A igreja precisa aprender a falar na mesma forma que os adolescentes falam fora da igreja para poder se comunicar? É isso? É tão simples assim? Se nós usássemos signos assim, nós poderíamos nos comunicar melhor. Com as crianças, nós nos comunicamos melhor quando nós conversamos igual criancinha. Vocês já se flagraram conversando com criancinhas como se fossem criancinhas? Eu já faço isso constantemente com os meus netos. E eu confesso para vocês aqui no fundinho do meu coração, assim, que dá uma frustração quando eles começam a aprender a falar certinho. Porque o gostoso é quando eles falam erradinho, a gente fala erradinho junto com eles. Parece que o coração fica mais aquecido, né? A minha netinha número 3 chama a Rita de Boboíta e me chama de Bobô. Olha que coisa mais linda. E os pais conseguem entender esse grunhido das crianças. Às vezes a criancinha está começando a aprender a emitir som, ela fala, a mãe fala, aqui é refrigerante. A mãe sabe exatamente o que a criança quis dizer. Hoje eu fiz um teste
com o cachorrinho da Rita e da mãe da Rita, e eu conversei num tom normal, chamei o cachorro pelo nome do cachorro pelo um tom normal de voz. Ele abanou o rabinho, assim, aquela abanada de rabinho de 1,99. E aí eu chamei-o pelo nome novamente, mas fazendo aquela voz de criança, porque a gente faz voz de criança para conversar com os animais também, né? Principalmente os cachorros, não é assim? Você já se flagrou conversando com o seu cachorrinho com voz de criança? A gente paga esses micos, né? E aí eu chamei o cachorro com a voz meio caricata, como se fosse um desenho animado. Aí o cachorro se animou todo, levantou, ficou todo serelepe. Então será que se sustenta essa hipótese de que para nós nos comunicarmos melhor, nós precisamos falar do jeito que a outra pessoa ou a outra geração fale? Eu quero partir deste princípio. O adolescente, ele é o velho da criança. Já pararam para pensar sobre isso? Que o adolescente é o velho da criança? Que o jovem é o velho do adolescente? Que um adulto é o velho do jovem? E que o idoso é o velho do adulto? E como é a vida? Todos nós não aprendemos coisas, mesmo tendo essa diferença de faixa etária. Como é que as nossas crianças aprendem a falar na nossa língua? Não é nos ouvindo falar na nossa língua? Então isso me leva a concluir que, me parece, a dificuldade de comunicação entre as pessoas não está na linguagem usada, embora se sustente isso na base do eu acho, mas não se sustenta isso de forma acadêmica, porque sempre se comunicaram, sempre ensinaram e sempre aprenderam algumas coisas uns com os outros. A criança imitando a criança mais velha, a criança mais velha imitando o adolescente imitando o jovem imitando o adulto imitando seus pais. Veja que nós temos até o jeito de falar parecido com os nossos pais. E muitos de nós andamos como os nossos pais. Nós temos alguns trejeitos que são herdados dos nossos pais. Então eu posso afirmar com muita tranquilidade, não são as palavras usadas que dificultam a comunicação. Não é por falar gírias, por falar como um bebê que a comunicação será estabelecida de forma eficiente. Não, nós não podemos nos convencer, isso é uma falácia. O distanciamento entre as gerações, e principalmente pais e filhos, não está na comunicação, porque todas as gerações se comunicam por um exemplo que é comum a todas as pessoas. Os nossos avós, os nossos pais, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, todos nós praticamos uma linguagem que é comum, e esta sim influencia e impacta poderosamente a vida das pessoas. É a linguagem do exemplo de vida. Há uma frase linda que diz assim: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. O exemplo é a maior e mais eficiente forma de comunicação entre as pessoas. A mais eficiente e contundente forma de comunicação entre as gerações. Em Tiago 1:22, o apóstolo escreve: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, quando nós queremos ensinar qualidade de vida para as pessoas que nos observam, nós devemos ensinar muito mais com exemplos e muito menos com palavras. Esta é uma importante lição que nós temos na Escritura, que é destacada a Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil. E é útil para quê? O apóstolo diz que a palavra de Deus é inspirada e é útil para ensinar,
para repreender, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que todas as pessoas sejam perfeitamente habilitadas para toda boa obra. Então nós precisamos influenciar as outras pessoas com o nosso exemplo, para que estas outras pessoas aprendam com o nosso estilo de vida a se tornarem pessoas boas e praticantes de boas obras. O estudo da Bíblia é proveitoso pelo menos para 4 formas diferentes, como nós vimos nestes 2 versículos. Para ensinar, ou seja, doutrinar, comunicar, Paulo enfatiza em primeiro lugar o ensino correto. No Evangelho de Lucas também será enfatizado o compromisso da igreja de Jerusalém com a doutrina. Também o aspecto de repreender ou redarguir ou contrapor um argumento, não é apenas argumentar, mas argumentar com convicção. Não é contra-argumentar um ponto de vista na base, na minha opinião, mas eu acho. Não, é abrir a Escritura e mostrar. E mostrar que não é a tua opinião que você está impondo, mas é a vontade de Deus para o ser humano, é isso. Eu fiz uma postagem, e daqui a pouco nós vamos ver as crianças reforçando a postagem que eu fiz. Na minha casa não celebramos o Halloween. Deu quase 100 compartilhamentos e um número enorme de comentários, mas uma pessoa comentou lá: eu acho que não tem nada a ver. Ora, o que ele acha não interessa. Abra a Escritura e mostra que a palavra de Deus incentiva você se fantasiar de gente morta. Abre a palavra de Deus e mostra que a palavra de Deus define e ensina você se vestir como bruxa, como bruxo, termo que surge na Idade Média para acusar reformadores protestantes de bruxaria e queimá-los vivos. E é isso que nós estamos celebrando hoje. Ah, pastor, mas para mim não é isso. Não é isso, mas parece que é. Você ensina com exemplo. Você ensina com os seus atos e não com palavras. O que você acha, você não tem oportunidade de mostrar para muita gente, mas o que você faz, você mostra para muita gente. Repreender também é própria para repreender e para corrigir, e corrigir é disciplinar, corrigir é endireitar, corrigir é ensinar o caminho correto, não o teu caminho correto, o caminho correto de Deus para o coração do ser humano, porque caminho correto eu entendo um, você entende outro, ele entende outro. Perguntando para 3 pessoas, teremos 3 opiniões diferentes do que é o caminho correto. Mas pergunta para a Escritura qual é o caminho correto. E finalmente educar, que se refere a ensinar um novato ou ensinar uma criança, de acordo com o termo grego da palavra que está aqui nesse texto de ensinar. Então você, como pessoa inteligente que é, já notou que nestes versículos somente um termo está voltado simplesmente para a informação intelectual, educar, somente um. Todos os outros implicam em mudança de vida. Então, quando você vai para a Escritura, indisposto a mudar de vida, você não encontrará ali a palavra de Deus. Se você não abre a Escritura, permitindo ser confrontada pela palavra de Deus, você não está abrindo a Escritura. Você está abrindo um livro de histórias, um livro de fábula, um livro de contos, um livro de homens. Porque a palavra de Deus nos confronta o tempo todo, porque o tempo todo nós quedamos para o pecado, nós quedamos para as coisas que desagradam a Deus. E a Escritura nos traz de volta para Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Então, se você não quer ser confrontado, você não quer ser confrontada para o teu próprio bem, não vá às Escrituras. Não vá às Escrituras.
Mas se você quer melhorar de vida e quer que a comunicação entre as gerações seja eficiente, aí sim, então vá às Escrituras. E o que é que nós fazemos? Nós invertemos tudo, nós pegamos estes ensinamentos aqui a Timóteo e nós destacamos o único que diz respeito ao nosso intelecto. E nós passamos a investir toda a nossa energia num bom curso, numa boa formação, num bom relacionamento, num bom bairro para morar, nem bons livros, nem bons filmes, nem bons restaurantes, nem bons teatros. O conhecimento completo que não promova uma mudança de vida, transformando uma pessoa em pessoa útil, ele deve ser questionado. Viver sem entendimento de quem é Deus, do que Deus espera de nós, é arriscado, é perigoso viver assim. 2 Timóteo 3,16 nos lembra da importância das Escrituras como uma fonte de orientação divina em nossas vidas. A fonte que nós, pais, deveríamos compartilhar com os nossos filhos. A fonte que nós, filhos, deveríamos compartilhar com os nossos irmãozinhos mais novos. A palavra de Deus como única regra de fé, prática, conduta e sua autoridade acima de todas as tradições humanas, inclusive acima dos ensinamentos da igreja, ao contrário do que um bispo desavisado fez há poucos dias, colocando a igreja acima das Escrituras, e que se você ler a Bíblia como superior à igreja, você já virou um protestante. E eu disse, louvado seja Deus, eu sou protestante, porque eu vejo Deus e a Escritura acima do meu cérebro, acima da minha igreja, acima de todos os seres humanos. A palavra de Deus é fonte inesgotável da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. A palavra de Deus não somente informa a nossa fé, mas também molda o nosso caráter e nos capacita a viver uma vida de justiça e amor. No meu pastorado, eu já ouvi filhos dizendo, que o pastor vai perguntar às vezes, por que você não se envolve com a igreja? O que te desanima? O que o faz ter descrédito com relação à igreja? Pastor, eu até gosto da igreja, mas eu não vejo verdade nos meus pais. Porque na igreja são maravilhosos, mas quando chega em casa é tudo diferente. Como dói no coração ver isto. Como dói no coração. E o que é que os pequeninos crescem observando? São os pais. Vocês notaram que cachorrinho late igual em qualquer parte do mundo? Não tem o latido, o cachorrinho não late em japonês, o outro cachorrinho late em português. Todos os cachorrinhos latem do mesmo jeito, não é? O ser humano fala diferente, porque um dia se afastou de Deus e tentou chegar a Deus por vontade própria. E a partir daí começam os pontos de vista diferentes. A incoerência da vida. Fala-se uma coisa, mas se vive outra. E nós somos observados o tempo todo. As gerações se observam. A criança observa o que o adolescente faz e não o que o adolescente fala. O adolescente observa o que o jovem e os pais fazem e não o que eles falam. E os jovens observam o que seus pais fazem e não o que os seus pais falam, e assim sucessivamente. Uma vez eu fui fazer uma entrevista, conversar com um professor da academia. E eu disse para ele assim, professor, eu só posso vir para a academia um dia na semana, um dia por semana. Funciona? Ele me disse, olha,
Você vir para a academia um dia por semana é melhor do que você não vir dia nenhum. Mas também não vai ter resultado nenhum. Para você ter resultado, você deve vir no mínimo 3 vezes por semana. Mas se você puder vir à academia todos os dias, obviamente, com alternância de atividades, o seu corpo começa a mostrar resultado. E eu percebo que nós fazemos isso. Nós vamos para a academia todos os dias. Nós vamos para a escola todos os dias. Nós trabalhamos todos os dias. Nós fazemos refeições todos os dias. Mas quanto tempo nós cuidamos da nossa espiritualidade? Hoje de manhã o professor Vitor, dando aula, disse uma coisa importante: os exageros são perigosos, inclusive o exagero religioso. E ele está correto. Mas nós devemos pensar qual é o exagero religioso que nós temos praticado. Quanto tempo nós temos dedicado à meditação, ao culto? O crente que vai para a igreja uma vez só, qual benefício ele tem? Ah, pastor, mas não é só questão de ir para a igreja uma vez só, a gente tem as outras atividades, isso compensa. Realmente, está correto, mas veja como a fala é diferente da prática. Fora da igreja, lá no teu trabalho, vocês param um momento para fazer um culto? Não? Bom, então na escola. Na escola vocês param algum momento para fazer um culto? Não? Então, no clube. Lá no clube vocês param um momento para fazer um culto? Não? Na academia, todo mundo para de malhar um determinado momento e faz um culto? Não? Então eu tenho a impressão que você só faz culto na igreja. Se o culto só acontece na igreja, por que você não valoriza o culto? Por que você vai na igreja um domingo sim e 8 não? Você imaginou como está ficando a sua saúde espiritual? Mais que isso, você já parou para pensar em que mensagem você está passando para as pessoas dentro da tua casa com este comportamento? Você às vezes diz para os teus filhos, como aconteceu no meu pastorado, os pais cobrarem dos filhos: você precisa ter uma espiritualidade, você precisa frequentar a igreja, e a criança rebater e falar: mas você não vai, você não frequenta. E vamos ser sinceros conosco mesmos. Ou como dizia um amigo meu, não vamos querer ser mais realistas do que o rei. Quantas vezes nós nos esforçamos muito para levar nossos filhos para lugares distantes. Nós os acordamos de madrugada para ir para acampamentos distantes. Nós nos esforçamos para comprar para eles coisas que nós não teríamos condição de comprar, mas quando se refere à igreja, nós somos os primeiros a justificar a ausência. Ai, coitadinho, deixa descansar. Nós levamos nossos filhos para as baladinhas e eles ficam madrugada fora. Ah, deixa descansar, cansadinho, deixa dormir um pouquinho. Nós nos matamos de trabalhar a semana inteira, mas no momento cultico, eu não vou, eu estou cansado. Uma vez nós brincamos aqui na igreja, nós brincamos com o irmão com quem nós temos muita liberdade. O irmão faltou no estudo de quinta, e aí ele dizendo que faltou tal, a gente, eu não estava bem. Aí eu disse assim para ele: puxa, então você faltou no trabalho, rapaz, vão descontar o seu dia. Ele falou: não, trabalhar eu fui. Trabalhar eu fui. Eu estava cansado e meio indisposto para ir para o estudo bíblico, mas para trabalhar eu fui normal. Então, vocês notem como eu penso estar correto. O nosso problema de comunicação com as gerações não é de palavra, é de exemplo. É de exemplo.
Então, economize as palavras. Pode economizar as palavras. Não se preocupe com o que você está dizendo para os seus filhos, para os seus netos. Não se preocupa com isso. Eles estão te observando. Então, ensina com exemplo. Mostra que o principal motivo da sua vida é servir a Deus. A falta de um paradigma confiável e infalível é arriscado. Meus pais não vivem em casa o que eles falam na igreja. Meus pais não vivem em casa o que eles vivem na igreja. Os descrentes, nesse sentido, são mais fiéis ao seu estilo de vida. Muito mais fiéis. Porque os descrentes, aquele descrente que fala palavrão, ele fala palavrão dentro de casa também. O descrente que bebe, ele bebe no bar e bebe em casa também. Aquele que trai, ele trai na rua e trai em casa também. Estando com pensamento em outro lugar, trocando mensagens com outra pessoa dentro de casa. Então, os descrentes são muito mais coerentes. Quando aqueles que acham que estão se aproximando de Deus, vivem uma incoerência. Parecem estar, mas não são. Tinha um remédio, né, que tinha um produto que tinha essa coisa aí, como que era o nome? Isso é do tempo meu e do Mauro, esse negócio. Isso, Denorex. E a frase era assim: parece, mas não é. Como que é? Parece, mas não é. E isso tira toda a autoridade da pessoa. Toda a autoridade da pessoa. Eu gosto daquela frase que diz assim: não basta você ser honesto, você tem que parecer honesto. Termino, meus queridos. Pense no que eu falei. Pense no exemplo que você está sendo. Pense qual é o seu paradigma, o que é que você usa. Porque toda a palavra de Deus é útil para ensinar, corrigir, redarguir. Toda a palavra de Deus. O que é que você aplica nos seus conceitos para postar a sua vida ou para pautar a sua vida? Como é que você pauta? Como é que você toma as suas decisões? É baseado em quê? Quem é que está dentro da tua casa? Essa é a pergunta de milhão. Quem é que está dentro da tua casa? É de nos fazer pensar? Então pense. E depois de pensar, lembre-se que a reforma protestante recomenda que nós voltemos sempre à Escritura. E voltar, reformar, não significa reformar o ambiente. Não é colocar uma luz estroboscópica aqui. Não é modernizar somente. É claro que tem que acompanhar as melhores tendências, mas não é isso que é reformar. Reformar é voltar sempre, constantemente, ao ensino puro, cristalino e cheio de autoridade da Escritura. Quem é que manda na tua casa? Quem é que manda na tua casa seria outra palavra, outra pergunta de milhão. É a palavra de Deus que manda na tua casa? Ou são conceitos humanistas, pensamentos humanistas? Pense nisso, mude imediatamente, porque dá tempo. Ainda dá tempo, mas mude, e mude a partir de agora, de imediatamente. E mude de uma forma tão radical que as pessoas tenham que aprender a conhecer você de novo, porque você de fato terá se transformado numa nova criatura. Que Deus nos abençoe, Deus salve a reforma protestante. Amém?